Gente, primeiramente, eu peço perdão pra cada uma de vocês, porque semana passada, eu não gravei um vídeo. Tava passando por umas guerras na minha mente e não estava me sentindo bem pra poder pregar pra vocês. Então eu já começo esse vídeo pedindo desculpa pra vocês, tá bom? Mas eu também tenho um testemunho pra contar pra vocês. E esse testemunho é meu testemunho de vida, que eu presenciei quando eu tinha 13 anos de idade. Desde os meus 10 anos de idade, eu estava com uma tristeza profunda na minha alma. E essa tristeza me impedia de ser feliz. Eu estava com a minha família, com os meus familiares, eu passeava, viajava, sorria, me divertia, essas coisas. Mas aquela tristeza sempre estava comigo, sabe? E como que isso começou? Eu me sentia como um fardo para minha família. Eu me sentia como se fosse uma garota problemática demais, defeituosa demais, que não era filha perfeita que os meus pais mereciam, porque os meus pais, eles sempre foram incríveis na minha vida, sempre foram presentes, sempre me mimaram, me deram tudo aquilo que eles conseguiam me dar de coração. E eu muitas vezes não retribuía aquilo que eles me davam. Assim passava na minha cabeça, sabe? E sinceramente tinha alguns momentos que eu acordava de madrugada. Isso aconteceu quando eu tava com 11 anos. Eu acordei de madrugada e eu escutava vozes falando pra mim: abre a gaveta, pega uma faca e corta seu pulso, se mata. E uma vez eu peguei a faca, fiquei olhando, mas eu não consegui. E aquela voz falava cada vez mais alto, só que ela começou a falar outra coisa. Ela falava assim: covarde, você não consegue nem se matar. Pra acabar com esse fardo que você colocou na sua família. E aquela voz, ela vinha assim como se tivesse um peso sobre mim, um peso muito grande. E eu lembro que eu chorava e ria ao mesmo tempo, porque eu não sabia direito como reagir. Eu estava triste e ao mesmo tempo eu estava rindo, porque simplesmente me achava uma covarde de não conseguir. E, gente, com 13 anos de idade, Deus, ele transformou a minha vida. Quando estava no final do ano de 2022, 23, não sei. Eu não sou muito boa em matemática. É isso aí, eu tô com 17 anos agora. Vou fazer 18 esse ano. E tá bom. Quando eu estava com 13 anos, bem no finalzinho do ano, sabe? A minha mãe recebeu um convite de uma amiga dela pra ir numa igreja. E, gente, eu nunca gostei de ir pra lugar novo. Eu gostava da minha igreja, não queria ir pra nenhum outro lugar. Aí minha mãe falou: tá bom, amiga, vamos. Aí minha mãe falou assim: Daphne, se arruma sua irmã e vambora. E eu falei: ah, mas eu não quero ir. Minha mãe olhou como qualquer mãe e falou assim: você vai. Eu não quero. Aí eu tive que ir, né? Aí eu fui emburrada, me arrumei emburrada e fui. E nessa igreja aí era uma igreja que mexia com libertação, sabe? E o
pastor que estava pregando lá, ele tinha falado para todos os jovens e adolescentes irem para frente da igreja. Ou para frente não, lá no púlpito, perdão. E naquele momento eu fui, emburrada ainda. Você tem noção como que o ser humano é, né? Eu fui emburrada e aquele pastor, ele começou a orar por todos os adolescentes que estavam lá na frente e falar que as coisas que aconteceram lá foram bem pesadas. Tinha gente que estava incorporando, gente que foi liberta, como eu também fui. E quando aquele pastor, ele chegou e ele colocou a mão assim na minha cabeça, gente, eu simplesmente perdi todos os meus sentidos e caí no chão. E veio o pastor, ele pulou do púlpito, que o púlpito ele era alto, sabe? E ele pulou do púlpito, caiu bem do meu lado. E veio acho que umas 3 ou 5 pessoas também do círculo de oração da igreja, veio tudo assim em cima de mim. E ele tava falando assim, espírito de tristeza, espírito da depressão, que te impede de ser feliz, que fica falando várias e várias vozes na sua cabeça para você se matar, acabar com a sua vida. Eu te repreendo no nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. E ele começou a orar, mais aquelas 5 pessoas do círculo de oração também orando. E, gente, eu chorei tanto, eu chorei. Eu acho que eu chorei mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu chorei, acho que por uns 30 minutos ou mais. Mas também quando eu me levantei, eu percebi que não era mais eu, era totalmente uma pessoa nova dentro de mim. Veio um brilho assim no meu olhar, sabe? Eu senti uma paz inexplicável. Uma paz que há muito tempo eu não sentia. Eu estava alegre. Eu senti alegria naquele dia, quando acabou o culto e eu fui pra casa. A primeira coisa que eu fiz foi colocar um louvor. E nesse dia também foi dia de faxina na casa, né? E por incrível que pareça, eu faxinei a casa feliz. Eu faxinei a casa feliz junto com a minha mãe e eu louvava aquele louvor. Eu pegava minha irmãzinha no colo, né? Porque na época minha irmãzinha ainda era bebê, hoje ela já é uma criança bem grande, quase meu tamanho. Mas é isso. E eu fiquei muito feliz. E esse foi um dia que eu fiquei o dia inteiro alegre. Mas, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu acredito que algumas pessoas já devem ter passado por isso. Que mesmo quando eu fui liberta, tinha momentos que parecia que aquela tristeza queria voltar pra minha vida, sabe? E eu falava bem assim, toda vez que aquela tristeza queria voltar, eu falava assim, Deus me libertou daquela tristeza profunda que eu sentia. Eu não te aceito outra vez na minha vida. Toda vez que eu sentia aquela tristeza querendo voltar, eu falava isso. Eu falava, eu te repreendo no nome de Jesus. E eu não aceitei aquela tristeza outra vez na minha vida. Mesmo em momentos que parecia que ela queria voltar, eu falava essas palavras. E eu aconselho a vocês, toda vez que Deus te libertar de alguma coisa, que você sabe que não é pra você, que Deus já deu um fim nisso, e essa coisa quiser voltar, falem, repreendendo essa coisa que quer voltar. Seja uma tristeza ou seja um hábito ruim. Você fala assim, coisa de tal. Coisa de tal. Deus já te tirou da minha vida, eu não te aceito novamente, então vai embora no nome de Jesus. Você não me pertence mais. E persistem muito,
até que isso desapareça completamente. E por que eu tô contando isso pra vocês e dando esses conselhos? Assim como eu, nesse tempo, eu tenho certeza que algumas pessoas também estão passando por isso. E uma coisa que eu aconselho vocês: falem com um líder ou um pastor, uma pastora que vocês veem nitidamente Deus na vida deles. Conversem com eles sobre o que vocês estão passando. Não tenham medo, não tenham vergonha. É melhor você pedir ajuda agora, porque mais pra frente isso pode se tornar cada vez mais complicado e destrutível para sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. E se esse pastor, essa pastora, esse líder falarem alguma coisa, tipo, Deus não vai te perdoar, cai fora. Cai fora, porque esse pastor, essa pastora, esse líder não provém do Senhor. Porque o Senhor, Ele perdoa. Se o Senhor perdoou um ladrão que estava ao lado dele na crucificação, por que você acha que Ele não vai te perdoar? Deus, Ele perdoou um ladrão que roubou, matou, fez coisas muito ruins. E Ele ainda disse: ainda hoje você estará comigo no meu reino. Então, não tem por que Deus não te perdoar, porque Ele já morreu por você, para que através do sangue dele você seja purificado, para que você possa viver em comunhão com Ele. E você acha que Ele não vai te perdoar? Ele perdoa aqueles que têm um coração humilde e arrependido. E se você se pergunta: o que eu posso fazer para um Deus tão grande e maravilhoso? Olha, nós não podemos fazer nada, porque Ele já é Deus de tudo. Ele é o Deus do ouro, da prata, do céu, do mar. Então a única coisa que nós podemos dar para Ele, entregar para Ele, é simplesmente o nosso coração, a nossa devoção, o nosso amor, mesmo que seja um amor imperfeito. Ele nos quer com toda essa imperfeição que nós temos, mas jamais para permanecermos os mesmos. Porque quando nós damos liberdade para Deus transformar a nossa vida, Ele tira tudo do lugar. Ele mexe em feridas para que elas possam ser curadas. E sabe por que Deus faz isso? Eu vou te contar uma coisa que acontece quando a gente entra no mar salgado. O mar é salgado, né? Desculpa. O mar é salgado. Quando a gente entra no mar e a gente tá com feridas expostas, a água salgada, ela vai limpar as impurezas e ela também ajuda na cicatrização da ferida. E Deus praticamente faz a mesma coisa. Ele mexe na sua ferida, dói, arde, mas no final a sua ferida é curada. E de um jeito mais rápido do que você imagina. Às vezes demora um pouco, demora, mas no final você se encontra curado. Porque Deus, ele não faz trabalho incompleto. Ele faz por completo. E é isso, ovelhinha. Um beijo. Até o próximo vídeo. E eu espero que essa mensagem venha edificar muito a vida de vocês. E uma última coisa que eu quero falar pra vocês. Não desistam de seus sonhos. Deus, ele é um Deus que realiza sonhos. Então, mesmo que o seu sonho aparenta ser impossível aos seus olhos, Deus, ele faz o impossível. Porque ele é o Deus do impossível. Então, se tiver alguma coisa que você acha que
não vale a pena sonhar por causa da sua realidade, Deus diz: volte a sonhar, porque Ele vai fazer por você. Mas se posicione, faça a sua parte, aquilo que cabe a você fazer. O impossível deixa com Ele. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo.